A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, estamos de volta para a Semana Política, a primeira edição deste ano de 2025. Aproveito desde já para desejar um bom ano a todos os ouvintes e também ao painel de participantes deste programa de análise da atualidade política com a perspectiva da região. São 3 deputados eleitos pelo distrito de Setúbal: João Paulo Rebelo, eleito pelo PS, Paulo Edson Cunha, eleito pela AD, neste caso pelo partido PSD, e Paula Santos, eleita pela CDU. Para hoje temos 3 temas em agenda: o facto político do ano 2024, a escolha de cada um dos nossos 3 membros e também as suas expectativas para 2025. Um segundo tema, a segurança interna, que tem sido um tema da agenda mediática, e a criação da Secretaria-Geral do Governo, que também deu polémica nesta semana que passou, e esta Secretaria-Geral iniciou funções precisamente esta semana, no dia 1 de janeiro. Começo hoje por Paulo Edson Cunha. Paulo Edson Cunha, quando olha para 2024, em retrospectiva, qual é o facto que destaca como mais relevante ou com o maior impacto em termos políticos? Ora, Francisco Rito, também eu, antes de mais nada, queria cumprimentar todo o auditório, cumprimentar também os meus colegas de painel e desejar a todos vocês um excelente ano de 2025. Relativamente à questão que coloca, o facto não poderá deixar de ser outro que não a mudança política, as eleições legislativas e a vitória do PSD e do CDS-PP numa coligação da AD. Creio que é mais ou menos unânime. Normalmente em ano de eleições acontece isso, portanto, e sobretudo quando há, como houve este ano, uma mudança política, uma mudança de ciclo político, porque não foi só uma mudança de partido, foi também uma mudança de ciclo político ao fim de 8 anos governados pelo Partido Socialista, de uma ou de outra forma, como nós sabemos, inicialmente apoiado por outros partidos de esquerda, e depois até com uma maioria e de um conjunto de casos e casinhos que redundou no pedido de demissão, e tivemos, felizmente, digo eu, uma mudança de ciclo político que já está a começar a trazer um conjunto de frutos para a população, um conjunto de medidas bastante simpáticas, bastante acolhedoras, e que creio que vão ter continuidade em 2025, e isto responde também já à segunda parte da pergunta, que é aquilo que se espera para 2025. É claro que é uma maioria relativa, é uma maioria em que no Parlamento a conjugação ou a junção de todas as forças políticas faz com que esta maioria fique uma maioria mais pequena, não sendo uma maioria absoluta. Cria bastantes dificuldades para este governo conseguir impor todas as suas ideias, mas até por isso tem sido importante, isso eu diria, se tivéssemos que escalonar o segundo facto político do ano em si, foi um bocadinho aquilo que nós não esperávamos, que era uma coligação negativa por parte de 2 partidos completamente antagónicos, aparentemente antagónicos, que é o Partido Socialista, que quis sempre empurrar o PSD para o Chega, e no fim foi o Partido Socialista que acabou por fazer um conjunto imenso de coligações negativas ao longo de todo o ano, ao longo de toda a parte do mandato, desde que tomámos posse, que tem feito esse conjunto de coligações. Conjunto de coligações que, infelizmente, não se vê que vão acabar em 2025. E vai ser um ano também ele marcado muito por um governo a tentar governar, a tentar impor as suas ideias, a tentar impor a sua política e aquilo que também foi aprovado, e o seu programa, e vamos ter um Partido Socialista, o Chega, a tentar minimizar esse programa. Sim, sim. O Paulo está já a olhar para o ano 2025, mas já lá vamos numa segunda ronda para tratarmos com um pouco mais de tempo. Então, só uma nota final, até porque não tem a ver com Portugal diretamente, mas tem a ver com o mundo inteiro,
e tem uma repercussão muito grande no nosso país. Eu diria que o facto político também internacional e que tem este impacto todo também é a eleição de Donald Trump, que também aí muda o ciclo político e vai mudar tudo o resto. E também a própria guerra que tem surgido no Médio Oriente, fruto daquilo que tinha acontecido no final de 2023, e que ao longo de 2024 Israel tem feito aquilo que nós sabemos, e estas duas guerras, a continuação da guerra na Ucrânia, a guerra do Médio Oriente e esta eleição de Trump vão trazer um caldo bastante significativo para 2025, mas já vamos conversar sobre 2025. Eu deixarei, já lá vamos. Darei a vez aos meus colegas de painel. Sim. Passamos então a João Paulo Rebelo. Acredito até que escolha o mesmo facto político, a mudança de governo em Portugal, mas mesmo que vá por aí, certamente que não faz a mesma leitura que o Paulo de Santo Cunha estava aqui a fazer relativamente às consequências. Qual é a sua escolha, João Paulo Rebelo? Antes de mais, boa tarde a todos, Francisco, a si e naturalmente a todos os nossos ouvintes, um feliz 2025. É evidente que também para a Paula e para o Paulo, aqui meus companheiros de debate, e o Francisco parece que estava a fazer adivinhações para o ano relativamente ao que eu de facto entendia como sendo facto político de 2024. Tem razão. Escolho um pouco também faço a mesma opção que fez o Paulo de Santo Cunha. Vamos lá ver, é muito difícil num ano em que há eleições legislativas e particularmente com o resultado destas eleições darem, digamos, uma alteração da força política governante, e neste caso para uma aliança do PSD com o CDS, é difícil de facto escolher outro facto político. Eu queria, contudo, acrescentar a isso o facto de um partido ainda mais à direita, o Chega, ter hoje 50 deputados na Assembleia da República. Eu acho que é também um facto muito marcante de 2024. É certo que todos nós sabemos que os partidos populistas, mais extremistas da direita, têm vindo a crescer um pouco por todo o lado, muito particularmente na Europa também. O próprio Chega já tinha feito um crescimento significativo quando de um deputado fez eleger 12, mas efetivamente hoje é a terceira força política do país e 50 deputados numa Assembleia de 230 é, digamos, algo que também merece, evidentemente, um sublinhado. E merece, sobretudo, um sublinhado do meu ponto de vista, porque indica o que é um bocadinho o sabor dos tempos. Estas soluções fáceis, populistas, digamos, inconsequentes, mas que efetivamente conseguem ter votos de um eleitorado provavelmente descontente e desanimado, mas o facto para mim relevante é que ele no nosso país não se tenha traduzido numa verdadeira alternativa. O que é que eu quero com isto dizer? E já agora, fazendo um comentário ao que o Paulo de Santo Cunha aqui referia, relativamente a coligações do PS com o Chega, obviamente não há coligação possível entre um partido como o Partido Socialista e o Chega, mas mesmo aquelas votações que foram aprovadas em Assembleia da República com votos destes dois partidos são em número bem inferior às que, e o Paulo sabe bem isto, às que já foram aprovadas justamente com o Chega a votar com a aliança PSD-CDS e, portanto, com o governo. Dito isto, o que é que para mim, se quer que lhe diga, é um facto marcante, mas que me entristece simultaneamente. É não termos tido em Portugal a possibilidade, respeito até o não é não do Sr. Primeiro-Ministro, portanto ele próprio, diria, se colocou naquela posição, mas a verdade é que o país
não consegue ter, digamos, um bloco mais à direita que faça um contraponto justamente com um bloco mais à esquerda, como durante alguns anos o PS governou com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda. Eu acho que isto era importante para o país por duas razões: pela clarificação que trazia ao sistema e também porque permitiria, do meu ponto de vista, uma avaliação rigorosa, efetivamente, do que é o contributo político de um partido que tem 50 deputados. Coisa que nos dias de hoje, como se percebe, não é possível fazer-se. Eu acho isto negativo para o nosso regime, acho isto negativo para a democracia, acho que era de facto importante que o Chega estivesse comprometido com a governação e isto não necessariamente para mim implicaria o seu crescimento, antes pelo contrário. Este para mim é de facto o que me marcou do ponto de vista político 2024. Passamos então para Paula Santos. Paula Santos, neste primeiro programa, isto para os ouvintes que só se tenham juntado a nós já depois do início do programa, primeira edição de 2025, estamos a olhar para 2024. O que é que elege como o facto político mais importante do ano passado? Muito boa tarde, cumprimento todos, Francisco, João Paulo Rebelo, Paulo Edson de Cunha. Cumprimento quem nos ouve, queria desejar um bom ano para todos. E Francisco, se permite, eu gostaria de fazer duas referências. Uma primeira, porque 2024 foi o ano dos 50 anos do 25 de Abril, e nas comemorações que prosseguem, aliás, agora para 2025, nas comemorações no dia 25 de Abril, antes e depois, houve uma grande participação das populações nessas comemorações, que tiveram uma grande expressão de rua. E eu suscito esta questão exatamente porque os valores, as conquistas, os direitos da nossa Revolução de Abril estão muito presentes. E nessa presença e nessa grande participação por parte das pessoas, nessas grandes ações de comemoração do 25 de Abril por todo o país, revelam de facto que a nossa população, os trabalhadores, os reformados, os jovens, estão disponíveis para defender os valores de Abril. Eu queria aqui suscitar essa questão porque creio que é um aspecto de grande significado quando está em causa e quando em cima da mesa há um conjunto de opções políticas de diversas forças políticas que procuram colocar em causa esses mesmos valores e essas conquistas. E, portanto, a importância que é da sua defesa e da luta pela sua concretização para todos. Naturalmente, queria estender este aspecto à luta dos trabalhadores e das populações que ao longo de todo o ano foram sendo realizadas em defesa dos seus salários, dos seus direitos, melhores condições de vida, em defesa do direito à saúde, à educação, dos transportes, que estiveram presentes um pouco também por todo o nosso país. O segundo aspecto que eu queria referir, mas de aspecto negativo, que é de facto o aprofundamento da política de direita com este governo do PSD e do CDS, o agravamento de um conjunto de problemas. Eu creio que na área da saúde é muito evidente, mas se vamos falar de 2025 podemos depois desenvolver esta matéria, mas a verdade é que saímos de 2024 e entramos em 2025 com o Serviço Nacional de Saúde com grandes constrangimentos, e grandes constrangimentos que resultam exatamente das opções de um governo que já vem de trás, é verdade, mas que o atual governo insiste em não dar as respostas que são necessárias, e aquilo que é necessário é fixar profissionais, e fixar profissionais exige a sua valorização nos seus diversos aspectos, carreiras, salários, condições de trabalho. Mas é também negativo pelo aprofundamento das desigualdades e das injustiças, porque no nosso país aquilo que nós vemos é que os salários, as pensões dão para cada vez menos, não houve uma valorização efetiva do poder de compra, mas ao mesmo tempo há quem esteja a ganhar e a ganhar muito, e não posso deixar também de fazer essa referência como sendo negativo e que resulta inclusivamente destas opções, do aprofundamento destas opções
ações da política de direita por parte do governo de PSD e CDS e que se reflete em diversas dimensões da nossa vida. E passamos agora sim então para as perspectivas para o ano que agora começa, 2025. Mantenho ainda a mesma sequência. Paulo Edson Cunha, o que é que perspectiva? Desde logo em termos políticos, já há pouco começou por aí a dizer que espera estabilidade, mas também não só em termos económicos, por exemplo, este será um ano melhor ou pior do que o ano passado? Bem, eu de certa forma já fiz esta perspectiva. Do ponto de vista político, eu perspectivo de facto uma continuação daquilo que tem acontecido, até porque vai haver eleições autárquicas e aquilo que tem marcado verdadeiramente a política nacional, não se compreende muito bem este fenómeno, mas acabam por ser eleições que são depois das eleições autárquicas, que são as presidenciais, ainda ontem com o anúncio de um candidato, neste caso André Ventura. Isso vai, de certa forma, vai condicionar um bocadinho aquilo que são a política dos diversos partidos e do próprio governo. Mas espera-se uma continuidade e até ao Orçamento de Estado, eventualmente, as coisas vão se manter um bocadinho como se têm mantido até agora. Isto, pelo menos, é a análise que eu faço. Do ponto de vista económico, penso que as coisas vão melhorar substancialmente. Sim? Estou? Sim, pensava que o Paulo tinha terminado, mas pode concluir. Obrigado. Paulo Edson Cunha, teu microfone desligado agora. Já está. Pronto. Eu peço desculpa. Do ponto de vista económico, também é muito rápido. Do ponto de vista económico, espera-se, pelo menos nos próximos meses, bastantes melhorias para a população, até porque tem um bocadinho a ver com aquilo que é o reflexo da baixa de taxa de juro, e isso vai ter algum tipo de impacto no orçamento das famílias e das empresas e até do próprio Estado, sendo que a inflação está a subir um bocadinho acima daquilo que era a previsão, e depois há fatores que podem condicionar, pelo menos a partir do segundo trimestre, que podem condicionar um bocadinho todas as previsões económicas, nomeadamente aquilo que deriva das guerras que neste momento estão a existir, e também da tomada de posse de Trump e daquilo que serão as consequências dos movimentos que vão acontecer a partir dessa tomada de posse e das decisões que vão ser tomadas. Mas pelo menos para os próximos meses, com os aumentos dos salários, com o conjunto de medidas que este governo tomou, mas também é justo dizer que as tais oposições que João Paulo Rebelo dizia e que vinha aqui contabilizar quem é que fazia mais acordos ou menos acordos, sendo que as decisões que são tomadas no Parlamento, nós bem sabemos que algumas são tomadas absolutamente unânimes, porque não merecem qualquer tipo de discussão, outras têm a ver com questões ideológicas e outras são verdadeiramente estruturais. E aquelas que são estruturais, nós podemos dizer que todos nós sabemos, não vale a pena escamotear isso, o Partido Socialista e o Chega tomaram um conjunto de medidas. Olha, por exemplo, a questão das escutas foram tomadas essencialmente por esses dois partidos, e vão ter repercussão no bolso dos portugueses, os impostos e um conjunto de medidas. Outras, como eu estava a dizer, e a grande maioria delas, ainda bem, tomadas por este governo, e todas essas medidas, a conjugação de todas essas medidas, aos poucos, os aumentos salariais, os aumentos não só do salário mínimo, mas de toda a função pública, os aumentos de vários setores que se fazem refletir agora, os aumentos dos reformados, tudo isso vai se refletir e espera-se que se reflita numa melhor qualidade de vida das pessoas, não aquela que nós ainda desejávamos, mas muito melhor do que aquela que tínhamos em 2024. E agora sim, terminei. João Paulo Rebelo também tem este otimismo quanto ao desempenho económico da economia do país e também politicamente o que é que espera do próximo ano, assim em poucas palavras? Francisco, e sou normalmente uma pessoa otimista, mas não encontro grandes razões para otimismo, sobretudo pela questão que também já foi aqui abordada das guerras. O mundo está de facto perigoso.
Temo muito que a eleição do presidente norte-americano não seja uma boa notícia, sobretudo para os europeus, não sendo uma boa notícia também para o mundo, seguramente. O conflito no Médio Oriente, aliás, os conflitos do Médio Oriente são uma preocupação, sobretudo quando, digamos, nos Estados Unidos não temos uma presidência serena, tranquila, dialogante. Portanto, no fundo, bem ao contrário do que já sabemos que são. Já tivemos a experiência de um mandato de Donald Trump. Tudo isso tem implicações económicas, como é evidente. De resto, a Europa está numa encruzilhada, também fruto do resultado das eleições dos Estados Unidos da América, que eu espero que sejam dados passos firmes na solidez do projeto europeu, porque de facto, acredito piamente que estaremos sempre e somos sempre mais fortes juntos do que isolados, e a própria pandemia demonstrou-nos de facto a enorme mais-valia de estarmos e pertencermos a esta União Europeia. Quando digo esta, não é exatamente esta. Na pandemia respondemos bem, mas o que se quer é, de facto, um outro tipo de solidariedade, um outro tipo de coesão, um outro tipo de ambição para a própria Europa. Espero que em 2025 também António Costa, agora a presidir ao Conselho Europeu, possa trazer esse ímpeto e, de facto, possa ajudar a fortalecer a União Europeia, porque hoje, como nós sabemos, o desenvolvimento, digamos, mesmo do ponto de vista económico, a prestação que temos enquanto União condiciona muito todos os países integrantes, e há questões muito, muito importantes a discutir na Europa, nomeadamente o alargamento, como fazê-lo, com que arquitetura, com que base de financiamentos. Portanto, são tudo, enfim, respostas que eu espero que 2025 possam trazer, sobretudo possam trazer, como digo, nesta lógica de fortalecimento da própria União. Paula Santos, também as suas expectativas para o ano de 2025, há pouco já estava a falar dos serviços públicos, e o que é que gostaria de acrescentar mais? Estava a fazer essa referência porque iniciamos o ano de 2025 e na saúde são o Serviço Nacional de Saúde com grandes constrangimentos devido à falta de medidas por parte do Governo para resolver os problemas com que o SNS está confrontado, mas poderíamos dar outros exemplos. A vida, começamos 2025 e já sabemos que a vida está mais cara. Aliás, já foi tornado público um conjunto de aumentos de preços de bens e serviços alimentares, seja de preços de produtos alimentares, sim, que são essenciais, mas também de um conjunto de serviços, como nomeadamente nas telecomunicações, no gás, entre muitos outros, e isso significa muitas e muitas dificuldades para os trabalhadores e para os reformados. Uma outra questão que eu gostaria de referir prende-se com, por exemplo, na educação, sabemos que para lá de toda a propaganda por parte do Governo, o primeiro período terminou com cerca de 30 mil alunos sem professor a todas as disciplinas, e continua-se a prever que mais professores se venham a aposentar já em janeiro, porque reúnem neste momento as condições para esse efeito. Estou a dar estes exemplos concretos, porquê? Porque a verdade é que começamos o ano, mas os problemas estão por resolver. E tivemos aqui uma longa discussão a propósito do Orçamento do Estado para 2025, mas é agora.
durante o ano 2025, que se vão sentir as consequências desse Orçamento de Estado. Um orçamento que contém salários e pensões, um orçamento que aprofunda a injustiça fiscal, um orçamento que aprofunda desigualdades, que não dá resposta aos serviços públicos. É agora, com a sua execução durante o ano 2025, que se vão sentir, e, portanto, são estes aspectos que eu gostaria aqui de suscitar. Duas últimas questões para dizer o seguinte, que é da necessidade da luta para combater esta opção política e da luta, de facto, por uma política alternativa que dê resposta aos problemas sentidos pelos trabalhadores, pelos reformados, pelos jovens, pelas diversas camadas da população. É, de facto, isso é uma necessidade, porque estamos a ver, aliás, ainda agora até recentemente, com a publicação de um decreto sobre matéria de solos, ficou bem claro que o objetivo por parte do Governo é, mais uma vez, incentivar a especulação, alimentar o negócio imobiliário, fundos, não vai resolver nenhum problema da habitação, quando aquilo que se exigia era, de facto, uma intervenção firme para reduzir os preços da habitação e não incentivar a especulação, um outro exemplo concreto. E, portanto, para dizer que, de facto, que há essa necessidade e dinamização para que, de facto, o nosso país tem múltiplas riquezas, potencialidades, é preciso pô-las não ao serviço de uma meia dúzia de grupos económicos, mas ao serviço dos interesses do nosso povo. E a segunda questão que eu queria referir, não posso deixar de fazer essa referência, de facto, da exigência de uma intervenção firme e determinada para pôr fim aos conflitos, de uma exigência, de facto, da necessidade da paz. E, portanto, estas Ficámos agora aqui com um problema no som de Paula Santos, pelo menos está a chegar mal. Desculpa, carreguei aqui sem querer. Mas sim, estava a dizer... Sim, vou continuar e vou mesmo concluir. Estava só a dizer da necessidade, de facto, de uma intervenção firme e determinada para se avançar para uma negociação que, de facto, garanta a paz e a segurança coletiva na Europa e no mundo. E com isto terminamos este primeiro tema do balanço, as escolhas relativamente a 2024 e alguma antevisão sobre 2025. O segundo tema é a segurança interna. O ano passado terminou com a polémica à volta da intervenção policial no Martim Muniz, em Lisboa, com críticas de alguns partidos, Portugal continua a ser apontado nos relatórios internacionais como um dos países mais seguros do mundo, está mesmo no 7º lugar dos países mais seguros do mundo, mas há quem diga que a insegurança tem vindo a aumentar e que não será apenas uma percepção. Desta vez começava por João Paulo Rebelo. João Paulo Rebelo admite que há um aumento da insegurança em Portugal e que esse deve ser um tema da agenda política ou recusa essa ideia? Francisco, acabou por dar conta dos relatórios internacionais e, no fundo, do que são também os relatórios nacionais relativamente à segurança interna e à segurança dos cidadãos e de facto, os dados que temos são aqueles que põem Portugal como um dos países de facto mais seguros do mundo, com uma redução significativamente dos crimes, sobretudo de uma forma geral, depois com algumas nuances no que são os crimes mais violentos, algumas denúncias também, por exemplo, e também tem-se falado muito da questão da violência doméstica, enfim, mas em suma, eu acho que nenhum português considera de facto Portugal um país inseguro. Agora, por outro lado, há questões de percepção e eu sou daqueles que acho que a política evidentemente tem que dar resposta aos problemas efetivos das pessoas, das comunidades, mas também não pode ser completamente indiferente às percepções. Aliás, a percepção, quando generalizada, torna-se em si própria um problema também.
E, objetivamente, nós temos vindo a assistir a um aumento dessa percepção de insegurança e que tem razões muito identificadas, do meu ponto de vista, e que tem que ver justamente com a eleição, lá está, dos tais 50 deputados que o Chega elegeu, e com tudo o que à volta das redes sociais e muitas vezes o próprio Chega e os seus apaniguados acabam por digamos, divulgar e por constantemente estarem a partilhar, muitas das vezes notícias truncadas, muitas das vezes falsas mesmo, e isto cria, de facto, uma percepção que, quando a isto somamos o facto de Portugal ter vindo nos últimos anos aumentar muito, digamos, a percentagem de população migrante, enfim, agitam-se bandeiras do medo, e isso, infelizmente, tem alguma, enfim, cola em alguns setores, em algumas pessoas no nosso país, o que é em si negativo. Agora, objetivamente, acho que o país não tem um problema de segurança, contudo, estas questões têm que estar permanentemente sobre, enfim, atenção, sob observação, sobre alerta, como é evidente, porque não basta, e aí concordo, foi uma das declarações que o Sr. Primeiro-Ministro fez naquela declaração, como dizer, já falámos sobre isso neste programa, eu já não me recordo como é que qualifiquei, mas caricata, diria, naquela intervenção e naquela comunicação ao país que o Primeiro-Ministro fez, mas a parte com que eu obviamente, concordo ou identifico não podemos estar, digamos, descansados debaixo da bananeira, como se costuma dizer, à sombra, satisfeitos com os nossos resultados. Temos que, obviamente, estar permanentemente atentos a isto. Agora, dito isto, não sei se o objetivo é falar concretamente da operação do Martim Muniz, mas acho que foi uma resposta, enfim, que, olha, mais uma vez me entristeceu. Acho que entristece qualquer pessoa ver enfim, a indignidade com que aquelas imagens no fundo transmitem, de pessoas que muitas das vezes já veem as suas vidas dificultadas porque estão no país estrangeiro, porque estão num país com uma língua diferente, com hábitos diferentes. Não quero com isto dizer que as operações da polícia não tenham que acontecer, evidentemente têm que acontecer sob escrutínio, como é evidente também, tem que acontecer com explicações, têm que estar balizadas evidentemente na lei, têm que ser proporcionais, têm que ser adequadas ao que são os objetivos que procuram atingir. Agora, o que sublinho de negativo é de facto esta ideia com que acho que ficamos todos, de uma forma geral, que há aqui uma tentativa de resposta justamente à propalação dessa demagogia e desse populismo através deste tipo de operações, e quero aqui recordar que o próprio Primeiro-Ministro, nas suas declarações iniciais, disse que aquela tinha sido uma operação com todo, digamos, com a orientação do próprio governo. Acho que isso nos devia fazer pensar. Ou seja, e
E em resumo, acho que o país é seguro. Acho que não podemos ficar, digamos, descansados a achar que seremos seguros toda a vida. Não, portanto, seremos, com certeza que seremos, se tomarmos as medidas, se adotarmos as políticas, se, evidentemente, trabalharmos para uma sociedade mais justa, mais distributiva também do rendimento, para que, de facto, essa insegurança possa não existir, mas sempre atentos ao que sejam fenómenos e há alguns que estão perfeitamente identificados também nos relatórios, que têm que ver com, inclusivamente, redes criminosas a atuarem no nosso país, vindas de outras latitudes, e que têm que ser, evidentemente, monitorizadas, têm que ser controladas, têm que ser, evidentemente, combatidas. Acho que o Governo não tem dado as melhores respostas, sobretudo porque, enfim, não me parece que demagogia se combata com demagogia. Paula Santos, quanto à segurança interna, no seu entendimento, é um tema para o país se preocupar, ou considera que continuamos a poder estar descansados quanto a isso? Eu recordo que há muitas cidades, e estou a lembrar de Setúbal, o Conselho de Setúbal, em que os autarcas têm feito reivindicação do maior número de efetivos, mais polícias nas ruas. É o caso de Setúbal. Há cerca de 2 meses, o Presidente da Câmara Municipal de Setúbal também pediu reuniões à Ministra da Administração Interna, precisamente por aquilo que diz serem a falta de efetivos em Setúbal. Isto não vai no sentido de termos um problema de segurança interna, pelo menos no litoral do país? Bom, é preciso separar as águas, aquilo que são os dados objetivos e reais e aquilo que é a percepção, e muitas das vezes é preciso também ter presente que há aqui uma intenção, em particular por forças políticas reacionárias, de partir para, a propósito destas questões e preocupações, para de facto uma agenda racista e xenófoba, como temos visto. Nós temos defendido que é de facto necessário um policiamento de proximidade, e isso exige o reforço dos profissionais das forças e serviços de segurança, da PSP, da GNR, exige a valorização destes mesmos profissionais do ponto de vista dos seus direitos, condições de trabalho, exige também que haja investimento, nomeadamente nas esquadras da PSP e nos postos da GNR, e conhecemos aqui o nosso distrito e bem sabemos não só que há carência de profissionais das forças de segurança, mas sabemos também que muitas das instalações não são são profundamente desadequadas e não garantem as condições mínimas para os próprios profissionais poderem desenvolver o seu trabalho. Conhecemos isto no nosso distrito, e que é o resultado, inclusivamente, do desinvestimento. Agora, a garantia da segurança das populações não se faz com ações como aquela como vimos no Martim Muniz, porque aquilo de facto suscitou preocupação acerca da adequação, da proporcionalidade da atuação, e eu gostaria aqui de relembrar, inclusivamente, que a nossa Constituição, no artigo 272, faz referência de que as medidas de polícia, e estou agora a citar, as medidas de polícia são as previstas na lei, não devendo ser utilizadas para além do estritamente necessário, e faz também referência, e volto a citar, a prevenção dos crimes, incluindo a dos crimes contra a segurança do Estado, só pode fazer-se com a observância das regras gerais sobre polícia e com respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E é por isso
que nós, inclusivamente, ainda em dezembro, quando tomámos conhecimento desta situação, requerimos a presença da Ministra da Administração Interna para que possa prestar esclarecimentos relativamente a esta atuação. Há uma outra questão que eu gostaria ainda de referir, que é a instrumentalização das forças de segurança por parte do Governo. Nós já tínhamos visto isso quando o Primeiro-Ministro fez uma declaração às 20 horas, numas semanas que já passaram, e que de facto aquilo que ficou evidente, e agora vimos novamente, é de facto essa instrumentalização para fins que não são aqueles das forças de segurança. Ou seja, há uma governamentalização. E isso, de facto, não pode ser. Aliás, até tendo em conta aquilo que acabei de fazer referência na Constituição da República Portuguesa, não pode ser. Não é essa forma, de facto, de atuação, e há um claro extravasar por parte do Governo relativamente a essa matéria. Paulo Edson Cunha, admite que a segurança em Portugal, como dizem os partidos da esquerda, está a ser aproveitada pelos alguns extremismos, designadamente pelos partidos de extrema-direita, para uma agenda política e que passa muito por discriminar os imigrantes? Francisco Leite, sim. Aliás, eu concordo parcialmente com aquilo que os meus colegas de painel aqui disseram, sobretudo para esta percepção que hoje em dia ligeiramente exagerada, ou exagerada mesmo, não apenas ligeiramente, relativamente que se quer passar, que se quer fazer crer que existe. Efetivamente, Portugal, não há dúvida nenhuma que é um país justo, é um país seguro. Sendo um país seguro, e estes rankings valem sempre o que valem, porque somos seguros até ao ponto em que temos algum tipo de problemas. E, efetivamente, somos um país seguro num ranking global. Não somos um país completamente seguro e temos um conjunto de problemas. Aliás, alguns deles elencados pelos meus colegas de painel nas suas duas intervenções anteriores. Mas não há dúvida nenhuma disso, e o Sr. Primeiro-Ministro fez uso disso, não só na sua intervenção pública, que não foi nenhum tipo de instrumentalização, mas foi, no fundo, tentar, de certa forma, terminar um bocadinho com esta narrativa de que de que somos um país que estamos completamente inseguros, essa narrativa que está a passar nas redes sociais, que alguma comunicação social está também a ir atrás. Paulo Edson Cunha, de vez em quando ouço com cortes, não sei se sou só eu. Eu vou tentar, com algumas notícias, também elas exageradas e muitas notícias falsas que também estão a circular nas redes sociais, e tudo isso pode criar esta percepção de insegurança, que efetivamente não existe esta percepção de insegurança. Agora, é necessário nós percebermos que existia uma grande necessidade de um investimento, não só nos recursos humanos, mas também em equipamentos e em esquadras, conforme a Paula Santos ainda agora aqui referiu, e este foi o mote essencial da intervenção do Sr. Primeiro-Ministro há cerca de um mês ou 2 meses. Aquilo que aconteceu no Martim Muniz, ao contrário do que a Paula Santos diz aqui, e de certa forma o João Paulo Rebelo também aqui veio referir, é uma intervenção especial ao abrigo da lei, uma lei, aliás, feita no mandato anterior pelo Partido Socialista, uma lei já aplicada diversas vezes, conforme nós já vimos. Intervenções destas existiram às dezenas, já anteriormente, sempre que é necessário, e nunca trouxeram. Também aqui houve um alarmismo exagerado, um exacerbar daquilo que a esquerda tentou fazer, também de um ponto de vista contrário. Se pergunta se alguém gosta de ver aquelas imagens, o Sr. Primeiro-Ministro também já respondeu, isso eu também não tenho problemas nenhum em dizer, vocês sabem que eu sou um humanista, também sou uma pessoa de direito, e tento sempre estar
a acompanhar aquilo que sejam a defesa dos direitos e garantias de todos os cidadãos. Isso não há dúvida nenhuma, e neste caso foram assegurados. Aliás, eu gostava de dizer, Paula Santos veio aqui com a Constituição da República, isto foi feito não só ao abrigo da lei, como foi feito com uma procuradora que estava lá, porque a lei também assim o determina, e estava com a procuradora precisamente a assegurar a legalidade daquele ato. Portanto, da mesma forma que há um exacerbar de uma percepção de insegurança do país, naquele momento houve um aproveitamento político de umas imagens que não são felizes, as imagens em si, mas que tudo aquilo que foi bem feito e não trouxe nenhum aspecto de ilegalidade, conforme todos nós já percebemos, entretanto, depois de assentar a poeira, todos nós já percebemos. Mas é necessário nós dizermos também uma coisa que é verdade. Os números do RASI, que é o relatório que foi apresentado em setembro ou em outubro do ano passado, que se referiam a 2023, trazem números preocupantes. Portanto, Portugal é um país seguro, mas está a aumentar a criminalidade efetivamente. E nós não podemos enfiar a cabeça na areia e não tentarmos, em primeiro lugar, estancar este aumento, porque é necessário, e, se possível, fazer regredir este aumento, porque para isso é que nós estamos lá, quer o Governo a governar, quer nós na Assembleia da República. E os números de Setúbal, deixem-me terminar com isto, são números bastante preocupantes, não só porque em 13 dos nossos concelhos, só em 2 é que houve menos participação, como são números em que têm crescimentos absolutos em vários setores, ao nível dos 20 e tal %, em vários setores da catalogação de crimes, e são números de tal forma preocupantes que todos os partidos do nosso distrito se devem preocupar com aquilo que são as causas desse aumento, e quais são as medidas que nós podemos tomar para este aumento não existir. Não só medidas efetivas naquilo que diz respeito àquilo como se combate a criminalidade, mas também medidas preventivas no sentido de assegurar que esta criminalidade não seja sequer um facto, não seja necessário, e que os nossos jovens, a nossa população, tenham outro tipo de ocupação, que não estejam aqui ocupados ou entretidos com a criminalidade, fazendo com que vá aumentando cada vez mais. E isto é que é importante nós discutirmos e mantermos esta discussão acesa e não estarmos aqui a discutir operações especiais que muitas vezes são apenas isso e é apenas algum tipo de folclore, que foi o que restou daquela operação especial. Passamos então para o terceiro tema de hoje. Já faltam apenas cerca de 10 minutos para o final do programa. Isto sem prejuízo depois de, se o João Paulo Rebelo ou a Paula Santos quiserem fazer ainda algum comentário ao que disse o Paulo Edson Cunha, o poderem fazer. Mas passávamos para o terceiro tema, a criação da Secretaria-Geral do Governo, que entrou em funções no dia 1 deste mês, a Secretaria-Geral do Conselho de Ministros. Segundo o Governo, vai permitir economizar 4,1 milhões de euros em redução de cargos dirigentes, porque há uma fusão de várias secretarias, de diversos ministérios, e houve uma polémica associada a esta medida, que foi relativa àquele que era o coordenador desta secretaria, Hélder Rosalino, antigo administrador do Banco de Portugal, que aceitou o cargo, mas com o salário que trazia do Banco de Portugal, 15 mil euros, mais do que o do Primeiro-Ministro, sendo que para isso poder acontecer antes, uma semana antes, houve um despacho, houve uma legislativa que para muitos foi uma medida feita à medida, e depois a nomeação de Hélder Catarino acabou por, com a desistência do próprio, renunciou a esse cargo ainda antes de tomar posse, e a Secretaria procura ainda um coordenador, essa Secretaria-Geral. O Partido Comunista endereçou uma pergunta ao Primeiro-Ministro Luís Montenegro sobre este caso. Paula Santos, como está aqui de viva voz, pode-nos dizer o que é que achou deste processo, da criação da Secretaria, mas também o que é que quer que o Primeiro-Ministro esclareça nesta matéria. Bom, apesar de ter vindo a público que Hélder Rosalino não aceitava o cargo, a verdade é que isso não apaga as decisões que o Governo tomou
nem apaga a necessidade de esclarecimentos relativamente a essas decisões, porque a verdade é que claramente estamos perante uma decisão por parte do Governo que foi, como fez referência o Francisco, foi de facto feito à medida. E foi feito à medida porque, quando foi criada a Secretaria-Geral do Governo, num diploma publicado em julho do ano passado, vinha já acompanhado do respectivo estatuto remuneratório dos seus dirigentes. Ora, o Governo, não sei se queria tentar passar despercebido ou não, mas a verdade é que permite que essas remunerações desses dirigentes possam não ser aquelas que estão definidas no estatuto remuneratório, mas que possam ser inclusivamente superiores à do Primeiro-Ministro. E este decreto-lei mantém-se em vigor. E mantém-se em vigor porquê? Qual é a intenção por parte do Governo? Quer utilizá-lo? Mas para quê? Para que fins? Há de facto aqui um regime de exceção que é criado, que o Governo não fundamentou quais é que foram as suas motivações, não justificou porque é que permite que dirigentes desta Secretaria-Geral possam ter salários superiores inclusivamente ao do Primeiro-Ministro, e há aqui uma questão que se coloca, que é a necessidade, de facto, da revogação destas alterações, porque estamos a falar de, para além de ser um regime de exceção, que contrariam toda a lógica dos salários que estão definidos na administração pública, uma lógica de indexação, e, portanto, isto é sem qualquer critério. Aquilo que está definido por parte destas alterações do Governo é sem qualquer critério, e aquilo que se exige é a revogação. É neste sentido que o PCP dirigiu esta questão ao Primeiro-Ministro para, de facto, faça esse esclarecimento, e se tenciona ou não, nós consideramos que deve ser esse o caminho, revogar este decreto. João Paulo Rebelo, passava agora para si cerca de 2 minutos e meio, e passava para si pela razão de depois o Paulo Edson Cunha ter aqui também algum direito contraditório no final, uma vez que isto é uma medida do PSD. João Paulo Rebelo, como é que viu este processo da criação da Secretaria-Geral do Governo? Olha, Francisco, muito rapidamente, acho que o Paulo não vai exercer o seu contraditório, mas contra factos, como se costuma dizer, não há argumentos. Que de facto não foi um despacho, como dizia o Francisco, é um decreto-lei que é publicado a 26 de dezembro, portanto que foi aprovado no Conselho de Ministros do dia 12 de dezembro, que altera, como dizia a Paula Santos, e introduz de facto uma exceção que no fundo permite a opção pelo estatuto remuneratório correspondente ao posto de trabalho ou categoria de detidos na origem, sem o limite do vencimento do Primeiro-Ministro, e estou textualmente a ler o que diz de facto o decreto. E, portanto, que, enfim, não há grandes dúvidas que era um fato feito à medida, que causou, apesar da época natalícia, celeuma suficiente para haver aqui alterações, e nomeadamente a desistência do que já seria o secretário-geral do Governo, portanto, a desistência desse lugar, mas concordo perfeitamente com a Paula Santos, quer dizer, o facto de não ter assumido Hélder Rosalino este lugar não dispensa ao Governo de dar alguns esclarecimentos, e o Primeiro-Ministro, concretamente, de responder sobre, peço desculpa, uma atrapalhada. E eu queria, de facto, terminar muito rapidamente com isto. Este Governo tem 8 ou 9 meses e o que se costumava chamar dos casos e casinhos do Governo anterior aconteceram, alguns, naturalmente, que não eram mais do que fediveres, outros a que não tenho problema nenhum de reconhecer alguma importância, portanto, esses seriam os casos. Os casinhos eram, a maior parte das vezes, enfim, fabricados ou levantadas polémicas onde não havia, de facto, razão para existirem, mas, para todos os efeitos, o Governo já levava uns quantos anos de existência, quer a gente queira, quer não, enfim, acaba por acontecer a todos os governos um bocadinho isso. Este Governo, para um governo tão recente, já está a acumular casos e casinhos a mais, do meu ponto de vista.
Paulo Edson Cunha, parece-me ser sintomático, pelo menos a avaliar aqui pelo nosso programa, que esta polémica à volta da designação e do salário e do decreto-lei que foi aprovado em Conselho de Ministros sobre o vencimento fez com que a forma como isto foi tratado acabou por, digamos que, abafar o debate sobre o mérito desta decisão. Poucas pessoas falam sobre a utilidade de se fazer esta fusão de secretarias gerais. Andou mal o Governo ao permitir que o desfecho fosse este, não? Não, isto é mais... Eu diria que a resposta de João Paulo Rebelo, no fundo, ele respondeu aquilo que efetivamente acontece, mas relativamente ao próprio Partido Socialista. Isto é um fait divers, de facto, é um fait divers dos partidos de esquerda, e aliás temos aqui 2 deputados de esquerda e que no fundo têm que se alimentar deste tipo de questões que têm que colocar. Agora, eu acho absolutamente irónico da parte de João Paulo Rebelo comparar um caso destes, que eu já vou explicar porquê, com aqueles casos efetivamente graves que existiram e que levaram a demissões por parte, quase semanalmente, por parte dos governantes do Partido Socialista. Porquê que isto é um fait divers? Olha, em primeiro lugar, porque nós estamos a falar aqui, efetivamente, vai haver aqui uma poupança para o erário público e não um gasto, como havia nos casos do PS, vai haver uma poupança de mais de 4 mil milhões de euros. Portanto, em primeiro lugar é por aí. Em segundo lugar, Hélder Rosalino não ia ganhar mais do que ganha atualmente. Não iria tirar mais dinheiro ao erário público. Do Banco de Portugal também sai dinheiro do erário público. O que acontecia, e há casos, já precedentes, que já vieram também a público, em que o Banco de Portugal já em outro tipo de situações, tinha feito esse tipo de pagamentos. Estes 15 mil euros que este secretário-geral iria ganhar exatamente o mesmo que estava a ganhar no Banco de Portugal, não haveria aqui nenhum tipo de ganho a mais. O que se tentou fazer foi moralizar um bocado este tipo de situação, porque nós não podemos estar, como o João Paulo Rebelo esteve, e muito bem, e a Paula Santos também o disse, contra o Chega, porque vamos tentar moralizar um bocadinho o sistema quando nos dá jeito, e depois, quando não nos dá jeito, vimos aqui com algum tipo de imoralidades que não são efetivamente imoralidades. Nós vimos aqui apresentar situações que efetivamente não são mais gasto para o erário público, não é mais um gasto em nenhum dos assuntos, nenhum dos pontos em que era. Em primeiro lugar, porque é uma medida verdadeiramente eficaz da criação desta Secretaria-Geral. Em segundo lugar, porque se ele tinha o mesmo ordenado, não há aqui um aumento de ordenado, não existe aqui nenhum tipo de ilegalidade, e o que se tentou fazer foi dar forma exatamente a este tipo de situação. A única coisa mais ou menos condenável, que não estou assim tão confortável, mas pronto, as coisas também acontecem, foi este decreto-lei ter saído no dia 26 de dezembro, que nunca é muito simpático, porque parece, dá sempre a impressão, pode ter sido uma casualidade, que queria apanhar as pessoas distraídas. Tirando isso, não vejo nenhuma ilegalidade, não vejo nada aqui a apontar. Paulo, peço desculpa por ter que interromper, mas temos mesmo que terminar, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço ao Paulo Edson Cunha, ao João Paulo Rebelo e à Paula Santos e desejo-vos um bom ano de 2025, assim como também aos ouvintes. O programa A Semana Política volta de hoje a 8 dias. Boa semana. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.